Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, banco de dados. Olá, eu sou o professor Eduardo Santarém. Nós vamos dar continuidade à disciplina de banco de dados. Nós vamos continuar falando sobre o comando select, que é um comando de consulta. E nós vamos hoje tratar um pouquinho das funções e agregação. Então vamos dar uma olhada. José Eduardo Santarém II, professor. A tela se divide entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo do professor à direita. No primeiro slide, o tema da aula, linguagem SQL, consultas com funções, select. Bom, a gente vai continuar tratando essa estrutura para fazer nossas consultas, nossos exemplos, que é essa estrutura aqui de contexto didático de uma empresa. Novo slide com o título SQL Structure Query Language e o esquema para o modelo relacional do contexto didático empresa, descrito na aula Linguagem SQL DDL, Linguagem de Definição de Dados, Comandos Básicos. E o que são as funções? Então, a linguagem SQL, pessoal, implementa uma variedade de funções que podem ser utilizadas das mais variadas formas, E é importante a gente saber que algumas dessas funções são implementadas por apenas alguns produtos e podem ter nomes diferentes em produtos diferentes. Então, a gente vai apresentar daqui para frente funções do MySQL, que é o banco que nós escolhemos para tratar nessa disciplina. Então, se por acaso você for tentar executar um comando desse, que a gente vai ver aqui num banco de dados, Oracle, SQL Server, Postgre, entre outros, e perceber que a função não funciona, é porque é uma função específica do MySQL. Mas eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Essas funções que eu vou apresentar, todas elas têm também nos outros bancos de dados. O que pode acontecer é que às vezes ela tem uma sintaxe diferente, um nome diferente. Aí você vai ter que procurar lá na documentação do banco para saber qual é essa outra função, como que ela está escrita nesse outro banco de dados, para saber o que ela faz a mesma operação. São muitas funções. Eu sugiro a vocês sempre que entrem em documentação dos bancos de dados, porque lá tem muitas funções matemáticas, as funções com texto, as funções de data, tem muitas para a gente explorar e usar e poder fazer um bom uso delas nas nossas consultas. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, na aula passada eu falei sobre a gente fazer comandos que não tem uma tabela associada, é só um select. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas consultas e não vou estar usando isso numa tabela, vou estar usando só especificamente. Novo slide com o título Funções Numéricas, seguido de duas imagens com exemplos de aplicação dos comandos. O primeiro é truncate, abre parêntese, x, d, fecha parêntese. Truncate, 1.223,1. Resposta 1.2. Truncate, 1.999,1. Resposta 1.9. Truncate, 1.999,0. Resposta 1. Truncate, menos 1.999,1. Resposta menos 1.9. Truncate, 122, menos 2. Resposta 100. Truncate 10.28, asterisco 100,0. Resposta 1028. Comando para mostrar. Então, por exemplo, a função truncate, que é essa daqui, que tem dois parâmetros, o x e o d, o primeiro parâmetro é o valor. Aqui nesse caso, quando você estiver trabalhando com uma tabela, você vai usar o nome do campo aqui. E o segundo valor é o quê? É como que ele tem que, quantas casas decimais ele tem que fazer o truncate. A comando truncate ele simplesmente corta. É você olhar lá e passar uma faca mesmo. Então você vai perceber aqui, que se o valor 1223, e aí eu vou colocar uma casa decimal, 1.223, com uma casa decimal. Aqui não é 1000, não, é 1.22. E aí vai estar como resultado 1.2. Ou seja, ele foi lá e cortou onde tinha uma casa decimal. Cortou aqui, Ficou só essa parte. O professor se refere ao primeiro valor de truncate, 1.223,1. Corta as duas últimas casas, 2 e 3, e fica a parte inicial, 1.2. A mesma coisa aqui embaixo. Uma casa decimal, 1.999, pega uma casa decimal. Quando ele não tem casa decimal, 0, ele vai mostrar só o número 1. Então não tem nada de aproximação, é só cortar. E um outro exemplo é quando eu tenho, por exemplo,
negativo. Ele vai cortando de trás para frente, só que ele vai apresentar os valores. Então, no caso, ele substitui por 0 aqui. Percebam que ele corta aqui esses dois, mas na hora de mostrar, ele vai mostrar um 0. O professor se refere ao comando truncate 122, -2. Resposta 100. No lado direito do slide, a segunda imagem com exemplos das funções. roundx, com x entre parênteses, e roundxd, com x e d entre parênteses e separados por vírgula. Round -1.23, resposta -1. Round -1.58, resposta -2. Round 1.58, resposta 2. Round 1.298,1, resposta 1.3. Round 1.298,0, resposta 1. Round 23.298,-1, resposta 20. Então são recursos que a gente pode ter para o dia a dia para estar usando a função. Aqui eu tenho a função round, né, que ela pode ser apresentada dessa forma ou dessa forma aqui. A função round, né, a maneira que ela é apresentada é para você aproximar, para você arredondar o valor. Então, por exemplo, quando eu coloco só o round sozinho, aqui, ó, menos 1.23, né? Se eu digo só o round não tem casas decimais, não tem o segundo parâmetro, ele vai me dizer, ó, é menos 1. Aqui, menos 1,58, ele vai aproximar para o menos 2, porque ele está fazendo um arredondamento, sem casas decimais. Aqui embaixo eu disse que é uma casa decimal só, então o que ele faz? Ele pega esse 1.298, né, ele pega uma casa decimal e o 298 que ele aproxima para 3, então um arredondamento. É assim que funcionam essas funções numéricas aqui, né? Funções com valores numéricos. Novo slide com o título Funções String e 4 exemplos de comandos. O primeiro é concat, abre parêntese, str1, str2, reticências, fecha parêntese. Os strings são escritos entre aspas simples e separados por vírgulas. Concat my, s, ql. Resposta, MySQL. Concat my, null, ql. Resposta, null. Concat 14.3. Resposta, 14.3. A gente tem uma função string, por exemplo, né, que é a concat. Concat é para concatenar, juntar. Então, às vezes você tem nome, sobrenome, não sei o que, você quer juntar esses campos. Você vai usar a função concat. Percebam que a função concat aqui, ó, eu coloquei uma string aqui e uma string aqui. O que ele fez? Ele juntou tudo no meu resultado. Juntou todo mundo. Se eu tenho, por acaso, entre essas strings, tem um valor nulo, né, ele vai me dar o resultado como nulo. Então ele especifica isso aqui para a gente saber. E eu tenho uma outra que é a concat ws. A concat ws é que eu tenho um separador. Tá? Então eu tenho muitos campos, eu tenho que juntar tudo com um separador. Você quer juntar tudo numa string só e colocar esse separadorzinho. O segundo exemplo mostra a função concat _ws, abre parêntese, separador, vírgula, str1, vírgula, str2, reticências, fecha parêntese. Concat _ws, abre parêntese, vírgula entre aspas simples, vírgula, first name, vírgula, second name, vírgula, last name, fecha parêntese. Resposta, aspas simples, first name, vírgula, second name, vírgula, last name, aspas simples. Concat _ws, abre parêntese, vírgula, entre aspas simples, vírgula, first name, vírgula, null, vírgula, last name, fecha parêntese. Resposta, aspas simples, first name, vírgula, last name, aspas simples. Então, olha só, aqui o meu separador é a vírgula, tá aqui, ó. Depois eu tenho first name, second name, last name. Então, o que ele fez? Juntou tudo aqui na minha resposta, tá? Separados por vírgula. Então ele foi colocando o separador. Você põe o separadorzinho no começo, ele vai separando, vai colocando tudo numa string só, fazendo a separação por vírgula. É muito interessante isso quando a gente está usando no dia a dia do mercado, está trabalhando, tal, não sei o que. É muito legal fazer essa concatenação com esse separador. Na parte inferior do slide, mais 2 comandos. O primeiro é lower, abre parêntese,
str, fecha parêntese. Lower, quadratically, em letras maiúsculas. Resposta, quadratically, em letras minúsculas. O segundo comando é upper, abre parêntese, str, fecha parêntese. Upper, H maiúsculo, EJ minúsculos. Resposta, HEJ em letras maiúsculas. Aqui eu tenho dois comandinhos bem básicos, lower e upper. Lower é para pegar qualquer texto, então ele está pegando aqui o parâmetro, ó, um texto e transformando em minúsculo. E o upper, pegando um texto e transformando tudo em maiúsculo. Tá? Então são funções de string, às vezes a gente precisa disso para mostrar um resultado, quer mostrar em minúsculo, quer mostrar em maiúsculo, mas o banco não está desse jeito e a gente consegue mostrar o resultado desse jeito. Isso pode ser aplicado para qualquer campo, tá, pessoal? Nesse caso aqui, campos do tipo string. Bom, aqui a gente tem outros exemplos de funções de string também. Novo slide intitulado Funções String e com os comandos substring. Substring, abre parêntese, str, vírgula, pos, fecha parêntese. Substring, abre parêntese, str, from, pos, fecha parêntese. Substring, abre parêntese, str, vírgula, pos, vírgula, quantidade, fecha parêntese. Substring, abre parêntese, str, from, pos, for, quantidade, fecha parêntese. À direita, imagem com 6 exemplos. O professor explica o primeiro. Substring, abre parêntese, quadratically, entre aspas simples, vírgula, 5, fecha parêntese. Resposta, radically. Substring, que é uma função muito usada, e ela tem várias maneiras de escrever. A primeira delas, que é essa daqui, ó, eu tenho dois parâmetros, que é o string e a posição. Então a minha string inicial e a partir de qual posição que eu quero pegar. Então a minha string inicial é essa daqui, ó. Eu disse, eu quero pegar a partir da posição 5, então eu vou contar 5 caracteres e o resultado vai ser a partir dessa. Olha só, a partir dos 5 caracteres, o que ele vai ter como resultado? O professor explica o segundo exemplo. Substring, abre parêntese, full barbar, entre aspas simples, from, 4, fecha parêntese. Resposta, barbar. Essa outra aqui, né, eu já faço a mesma estrutura, só que ele coloca a palavrinha from aqui. E é a mesma coisa, ele vai pegar a partir do caractere 4. É exatamente igual de cima, só com a palavrinha from. Isso é uma característica do MySQL. O que acontece? Às vezes, pessoal, o banco vai evoluindo, eles vão colocando novas funções que substituem a anterior, né, e eles mantêm a anterior. Então, às vezes, você vai encontrar várias variações aí, né, de uma mesma função, de como escrever ela. O professor explica o terceiro exemplo. Substring, abre parêntese, quadratically, entre aspas simples, vírgula, 5, vírgula, 6, fecha parêntese, resposta, radical. Aqui eu tenho, por exemplo, ó, string, posição e quantidade. Ou seja, a string que eu vou ter, a partir de qual posição e quantos caracteres eu quero pegar. Esse aqui, ó, é um exemplo, ó. Tá, então, a string que eu tenho a partir da posição 5 e eu quero pegar 6 caracteres. E pode encontrar também negativo, que é começar de trás para frente, contar de trás para frente. Então ele vai pegar a posição menos 5, né? Ele vai pegar o contrário, contando de trás para frente vai pegar 3 caracteres. É isso que acontece aqui. Então essa é a minha funçãozinha. Os demais exemplos apresentam valores negativos. Substring, abre parêntese, Sáquila, entre aspas simples, vírgula, menos 3, fecha parêntese, resposta, ila. Substring, abre parêntese, Sáquila, entre aspas simples, vírgula, menos 5, vírgula, 3, fecha parêntese, resposta, aqui. Substring, abre parêntese, Sáquila, entre aspas simples, from, menos 4, for, 2, resposta, key. Na parte inferior do slide, o comando left, abre parêntese, str1, vírgula, tamanho, fecha parêntese. No exemplo, left, abre parêntese, full barbar, entre aspas simples, vírgula, 5, fecha parêntese. Resposta, fullbar. Substring. Eu tenho a left também, tá? Onde eu pego os caracteres a partir da esquerda. Então, por exemplo, aqui eu tenho a função left, eu pego o texto e pego os 5 caracteres da esquerda para a direita. Tá? Então ele conta a quantidade, né, o tamanho, pegando da esquerda para a direita 5 caracteres. Abaixo um último comando. Replace, abre parêntese, str, vírgula, origem,
vírgula, destino, fecha parêntese. E no exemplo, replace, abre parêntese, entre aspas simples e separados por vírgula, www.mysql.com, W minúsculo, e www, um maiúsculo e outro minúsculo. E a resposta, entre aspas simples, www.mysql.com. As letras W alternam entre maiúsculas e minúsculas. E outra muito legal é o replace, vamos usar muito isso aqui. Tá? Então aqui eu tenho a string original, a origem, ou seja, o que eu quero procurar e pelo que eu quero substituir. No caso aqui, ó, eu tenho uma string, né, www.mysql.com, eu quero procurar todo o caractere W minúsculo e substituir por um W maiúsculo e um minúsculo. Olha como ficou meu resultado. Onde ele achou o W minúsculo, ele substituiu por um W maiúsculo e um W minúsculo. A replace é muito utilizada. Você vai pegar um dado do banco de dados, vai querer alterar coisas para poder mostrar, ou juntar coisas e alterar. Então é muito importante conhecer essas funçõezinhas de string. Novo slide com o título Funções de Data e diversos comandos com exemplos. O primeiro comando é now, abre e fecha parênteses. Há 2 exemplos. Now, abre e fecha parênteses. Resposta 2007-12-15, espaço 23, 2 pontos, 50, 2 pontos, 26. Now, abre e fecha parênteses, mais 0. Resposta 200712152350026, ponto, e uma sequência de 6 números 0. Função de data, a função now é para buscar a hora do sistema, tá? Então você coloca lá e vai te trazer a hora exata do sistema. A próxima função é month, abre parêntese, data, fecha parêntese. No exemplo, month, entre parênteses e aspas simples, 2008-02-03. Resposta 2. Ao lado, outra função, month name, abre parêntese, data, fecha parêntese. No exemplo, month name, entre parênteses e aspas simples, 2008-02-03. Resposta February. Aqui eu tenho uma função para trabalhar com meses, então eu tenho uma data, né? Então se eu coloco lá a função mount, por exemplo, e coloco a data, ele vai me dizer qual que é o mês. Então no caso aqui, essa data aqui é 3 de fevereiro de 2008, ele vai dizer que o mês é 2. No caso aqui, mount name é o nome do mês. February, que é de fevereiro. Então ele vai buscar aqui dessa maneira, né, buscar o mês de fevereiro e trazer. Isso aqui também é muito comum que a gente precise usar. Aqui eu tenho funções de dia, né? Então day name, a gente tem day of month, day of week, day of year. Na parte inferior do slide, os 4 comandos mencionados pelo professor. O primeiro é day name, entre parênteses, data. No exemplo, day name, entre parênteses e aspas simples, 2007-02-03. Resposta Saturday. Nesse caso aqui, ó, ele vai pegar essa data, né, 3 de fevereiro de 2007, e eu vou dizer, ó, que dia, day name que é, né? Qual que é o nome do dia? E ele vai me dizer, ó, é Saturday, é sábado. O segundo comando é day of week, entre parênteses, data. No exemplo, day of week, entre parênteses e aspas simples, 2007-02-03, resposta 7. A mesma coisa se eu quiser saber qual é o dia da semana, só que não texto, ele vai me mostrar como numérico. Então, no caso aqui, é o dia 7. Então, ele conta 1 domingo, 7 sábado. O próximo comando é day of month, entre parênteses, data. No exemplo, day of month, entre parênteses e aspas simples, 2007-02-03, resposta 3. Aqui, day of month, né? Então, ele quer saber que dia do mês que é. No caso aqui é meu dia 3. Então, traz o dia aqui. E o último comando é day of year, entre parênteses, data. No exemplo, day of year, entre parênteses e aspas simples, 2007-02-03, resposta 34.
E aqui, dia do ano, né? Então, contando aqui, 3 de fevereiro de 2007, então é o 34º dia do ano. Para fazer consultas com pedidos, data de pedido, isso aqui é muito importante. Quartil, muitas coisas a gente vai usar essas funções aqui para fazer consulta no banco de dados. Novo slide com o título Funções de data, seguido de comandos e exemplos. O primeiro é o comando datediff, abre parêntese, data 1, vírgula, data 2, fecha parêntese, igual, maior que, data 1 menos data 2. No exemplo, datediff, abre parêntese, aspas simples, 2007-12-31, espaço, 23, 2.59, 2.59, aspas simples, vírgula, aspas simples, 2007-12-30, aspas simples, fecha parêntese. Resposta 1. Datediff, abre parêntese, aspas simples, 2010-11-30, espaço, 23, 2.59, 2.59, aspas simples, vírgula, aspas simples, 2010-12-31, aspas simples, fecha parêntese. Resposta, menos 31. Aqui eu tenho outras funções de data. Aqui no caso o datediff é uma data menos a outra data 1 menos a data 2, ele vai me dar o resultado em dias. Então eu tenho uma data aqui, ó, 31/12/2007 e 30/12/2007, ele vai me dizer que é um dia, né? E aqui ele vai me dizer que é menos 31 dias, por quê? Porque aqui ele está fazendo a conta com datas, né? Quando eu faço o datediff aqui com data, a menor menos a maior. Então ele vai trazer como dias. A próxima função é to_days, data entre parênteses, igual, maior que, dias desde o ano 0. No exemplo, to_days, abre parêntese, aspas simples, 2008-10-07, aspas simples, fecha parêntese, vírgula, to_days, abre parêntese, aspas simples, 08-10-07, aspas simples, fecha parêntese. Resposta, 733687, vírgula, espaço, 733687. Negativos. Outra funçãozinha é essa todays. Então eu tenho um select aqui com todays e aí eu tenho, nesse caso aqui, ó, ele vai fazer quantos dias eu tenho desde o ano 0 até essa data. Ele vai contar, né, um para cada dia até chegar nesse dia estabelecido aqui na minha consulta. Por último, a função subdate, abre parêntese, data, vírgula, dias, fecha parêntese, e variação. No exemplo, date_sub, abre parêntese, aspas simples, 2008-01-02, aspas simples, vírgula, intervalo 31 day, fecha parêntese. Resposta 2007-12-02. Subdate, abre parêntese, aspas simples, 2008-01-02, aspas simples, vírgula, intervalo 31 day, fecha parêntese. Resposta 2007-12-02. Uma outra que é a subdate. Eu vou mostrar aqui ela como date sub, como subdate, são variações que a gente tem no MySQL também. Então, normalmente é o quê? Eu tenho uma data e eu quero subtrair alguns dias. Então, aqui nesse caso, eu apresento uma data, coloco a palavrinha intervalo 31 dias, ou seja, eu quero essa data menos 31 dias. Então, eu tinha aqui 2 de janeiro de 2008 menos 31 dias, o resultado aqui, ó, né, 2 de dezembro de 2007, 31 dias antes. Aqui é uma outra variação que se apresenta da mesma forma. Bom, um exemplo, pessoal, da utilização de funções, e tem muitos que a gente vai usar, né? Então, olha só, selecione nome, sobrenome e data de nascimento de todos os funcionários que fazem aniversário no mês de agosto. Novo slide com o exemplo lido pelo professor e o comando. Select, nome, vírgula, sobrenome, vírgula, data de nascimento. From, funcionário. Where, month, data de nascimento, entre parênteses, igual 8. Selecione nome,
sobrenome e data de nascimento, from funcionário. E como que eu sei que o funcionário nasce em agosto? Olha só, se o mês de nascimento dele, então o resultado dessa função for igual a 8, vai satisfazer a condição. Eu vou listar os funcionários onde o mês de nascimento é 8, tá ok? O professor se refere à função month, data de nascimento. Novo slide com a tabela funcionário, utilizada como modelo nas aulas passadas, com várias colunas e linhas preenchidas com dados de funcionários. Bom, aqui o exemplo, então, a gente tem aqui a data de nascimento, né? Tem os funcionários que tem o mês 8 aqui, ó, que são o Caio e a Cláudia. Na parte inferior do slide, outra tabela apresenta nome, sobrenome e data de nascimento dos funcionários Cláudia e Caio. Então, na minha consulta, ele retornaria nome, sobrenome e data de nascimento, que é como eu procedi a consulta, né, para quem nasceu no mês de agosto. Essa seria a tabela que resultaria, né, a consulta, como que ela traria como resultado a minha consulta aqui. Esse é o nosso exemplo. Bom, agora eu quero falar para vocês de agregações, tá? As funções de agregação, pessoal, são funções que permitem executar operações matemáticas, né, nos valores das colunas em todos os registros de uma tabela. Então eu consigo, né, consolidar valores olhando para a minha tabela, olhando para os registros, ele consegue consolidar os valores desses registros. Essas funções são AVG, que calcula a média dos valores, count, que conta esses registros, sum, o sum, né, que é a somatória desses valores, max, que ele vai pegar o maior valor entre os meus registros, e o min, que vai achar o menor valor entre os meus registros. E também eu tenho a função de agrupar, o group by e o having. Então, as funções de agrupamento, né, elas funcionam muito bem com o funcionamento do agrupamento com a agregação funciona muito bem, porque normalmente eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer agrupar para poder consolidar valores dentro de grupos. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer isso aqui. Então, as funções de agregação vão utilizar essa cláusula group by, né, para a gente poder separar esses valores, separar por categorias específicas. E eu tenho também o uso da cláusula having, que é quando eu aplico um filtro, né, como se fosse o where, só que eu aplico um filtro depois desses valores consolidados pelo group by. Então, o group by agrupa, né, eu apresento os valores consolidados e depois eu consigo fazer um filtro em cima disso. E, pessoal, note que tanto o where, né, que filtra os dados antes da agregação, e o having, que filtra os dados depois de agregação, são filtros, mas eles são feitos em momentos diferentes. Quando eu procedo um group by, né, se eu colocar um where, ele já vai pegar os dados, já vai filtrar antes. Aí depois ele faz o agrupamento, agrupa esses dados e depois eu posso aplicar o having no meu resultado, no resultado que eu já tenho. É assim que funciona o where e having na agregação. Novo slide com a tabela funcionário, que será utilizada para exemplificar os comandos apresentados até o final da aula. O professor indica os dois valores null da tabela, sup ident de Cláudia e denúmero de Antônio. Bom, aqui eu tenho a minha tabelinha, vou continuar usando ela, né? Então a tabela funcionários, e a gente vai mostrar alguns resultados. Percebam que aqui eu coloquei alguns detalhes, né? Como por exemplo, esses todos os registros aqui, e a gente vai explorar um pouco. Então, lembre-se que aqui, ó, tá? A Cláudia, que é esse registro aqui, não tem um supervisor, tá como nulo. E o Antônio ainda não foi atribuído para ele qual departamento ele trabalha. Então essas informações importantes que eu vou mostrar para vocês estão como campos como nulos aqui, tá joia? Bom, o AVG, né, que é para calcular a média, então olha só, eu quero fazer um select da média do salário para todos os funcionários. Então, o meu resultado vai ser esse aqui, ó. Se eu pegar e olhar todos os registros, ele vai pegar e juntar todos os salários que eu tenho lá e vai dar uma média salarial, né, de todos os funcionários cadastrados de 2.759 ponto alguma coisa. Então, aqui eu trago a média de todos os salários. Novo slide com o título AVG, abre e fecha parênteses, média. Abaixo, 2 comandos e exemplos de aplicação. O primeiro comando é select AVG, salário entre parênteses, from, funcionário. E na imagem, o AVG salário de 2.759,6.667.
O segundo comando é select AVG, salário entre parênteses, from, funcionário. Where de número igual a 4. E na imagem, o AVG salário 3.879,0000. Aqui embaixo eu fiz a mesma coisa. Select AVG salário. Então a média do campo salário. Só que eu fiz um filtro. Eu quero saber a média do salário de quem trabalha no departamento 4. Então percebam que aqui, ó, já é uma média diferente daqui de cima. Por quê? Porque aqui em cima eu tinha a média de todos os funcionários da empresa. E aqui embaixo eu tenho a média só de quem trabalha no departamento 4. Bom, aqui é a soma, né? Então o SUM, que é somar os salários. A mesma coisa. Soma todos os salários de todos os funcionários. Tá aqui, ó. Somou. Novo slide com o título SUM. S-U-M. Abre e fecha parênteses. Soma. E 2 comandos. O primeiro é select SUM, salário entre parênteses, from, funcionário. Na imagem, o SUM salário, 16.558. Na parte inferior do slide, o segundo comando, select SUM, salário entre parênteses, from, funcionário. Where, de número, igual 4. E na imagem, o SUM salário, 7.758. Agora soma todos os salários dos funcionários que trabalham no departamento 4. E aí ele somou. Tá? E eu tenho a soma dos salários que trabalham no departamento 4. Se a gente for olhar para a nossa tabela original, vocês vão ver que é exatamente isso. Eu quero que vocês façam isso, que vocês peguem essa tabela, fiquem olhando, executem essas consultas e vejam realmente que bate esses valores. Tá joia? É importante que vocês façam e refaçam isso muitas vezes, né, para conseguir consolidar essa informação aí na cabeça de vocês. Bom, aqui eu tenho uma outra função de agregação, que é o max e o min. Eu vou fazer aqui max salário, ou seja, qual é o maior salário e qual é o menor salário. Qual que é a maior data de nascimento e qual que é a menor data de nascimento de todos os funcionários. Então o maior salário A é o 5.558, o menor salário é o 1.550, e aqui a minha maior data de nascimento está em 86 e a minha menor data de nascimento está em 74. Então ele selecionou, de todos os registros ele trouxe esses dados. Maior salário, maior data de nascimento, menor data de nascimento. Novo slide com o título Max, abre e fecha parênteses, e Min, abre e fecha parênteses, máximo e mínimo. Abaixo, o primeiro comando explicado pelo professor. Select Max, salário entre parênteses, vírgula, Min, salário entre parênteses, vírgula, Max, data de nascimento entre parênteses, vírgula, Min, data de nascimento entre parênteses, from funcionário. Na imagem, as respostas. Máximo salário, 5.558. Mínimo salário, 1.550. Máxima data de nascimento, 29 de janeiro de 1986. Mínima data de nascimento, 12 de agosto de 1974. O segundo comando é select max, salário entre parênteses, vírgula, min, salário entre parênteses, from funcionário where, de número igual 4. E na imagem, as respostas. Máximo salário, 5.558. Mínimo salário, 2.200. Aqui embaixo eu faço a mesma coisa. Quais são os maiores salários e os menores salários na tabela de funcionário, certo? Só que eu quero saber para o departamento número 4. Somente quem trabalha em departamento 4. Então ele vai trazer lá o maior salário do departamento 4 e o menor salário do departamento 4. Tá? Então é uma condição que eu estou estabelecendo aqui. Aqui é a minha função count, para contar. Então eu vou contar os registros. Então o count asterisco conta quantos registros eu tenho naquela tabela. Se eu faço um count salário, ele vai pegar todos os salários, vai lá no campo salário e contar quantos eu tenho. E no caso aqui no count, quando eu faço, que é o SUP ident, que é o identificação do supervisor, lembra que um dos registros era nulo? Então, por isso que o meu resultado aqui deu 5, ó. Porque ele contou e ele não conta os nulos, tá? E aqui, nos outros, ele deu o resultado 6. Ou seja, eu tenho 6 registros na tabela, né? 6 com salário e somente 5 tem o supervisor. Novo slide com o título Count, abre e fecha parênteses, contar. E o primeiro comando explicado pelo professor.
select count asterisco entre parênteses, vírgula, count salário entre parênteses, vírgula, count subidente entre parênteses. From funcionário. Na imagem, os valores. Count asterisco, 6. Count salário, 6. E count subidente, 5. Na parte inferior do slide, o segundo comando. Select count asterisco entre parênteses, vírgula, count subidente entre parênteses. From funcionário, where de número igual 1. E na imagem, os valores. Count asterisco 2. Count subidente 2. E aqui acontece a mesma coisa. Quando eu vou fazer, né, o count asterisco e o count para o meu supervisor, no meu departamento número 1. No meu departamento número 1, todos os funcionários têm supervisor. Então aparece aqui o count como 2 e o count para o supervisor também como 2. Bom, Group By. Aqui, quando eu uso a cláusula Group By, eu quero agrupar os dados. Nesse caso aqui, olha só, eu quero mostrar para vocês que eu tenho que ter esse campo aqui, ó, que é o campo que vai estabelecer o meu agrupamento. Como que eu vou separar os registros? Novo slide com o título Group By e 2 exemplos. O primeiro é select de número, vírgula, AVG, salário entre parênteses, vírgula, SUM, salário entre parênteses. From funcionário Group By, de número entre parênteses. O professor enfatiza as ocorrências de número destacadas em vermelho. Então eu disse aqui que eu vou separar por número do departamento. Então o que ele vai fazer? Esse campinho que aparece inicialmente tem que aparecer aqui como definição do meu Group By. E ele vai aparecer aqui também, ó. Na tabela com os resultados, o professor contorna a primeira coluna de número. Os dados da tabela completa são: de número 1, AVG salário 1.550, SUM salário 3.100. De número 4, AVG salário 3.879, SUM salário 7.758. De número 3, AVG salário 3.400, SUM salário 3.400. De número null, AVG salário 2.300, SUM salário 2.300. Percebam que ele não vai se repetir. Então ele vai dizer o seguinte: eu estou pegando a média salarial e a soma dos salários por departamento. Então no meu departamento 1, a média salarial é 1.550 e a soma dos salários 3.100. Aqui embaixo, no departamento 4, a média dos salários 3.179 e a soma 7.758. Então percebam que quando eu faço o Group By, eu agrupo, eu categorizo, né, para poder dar tanto para tratar a agregação tanto de salário quanto tanto de média de salário quanto de soma de salário. Na parte inferior do slide, o segundo comando. Select de número, vírgula, count, asterisco entre parênteses, vírgula, max, salário entre parênteses. From funcionário, where de número maior que 1. Group By, de número entre parênteses. E na tabela, de número 4, count asterisco 2, max salário 5.558. De número 3, count asterisco 1, max salário 3.400. Aqui embaixo eu faço a mesma coisa, só que o que eu fiz antes? Aqui, ó, a gente está usando um where. Então, antes de estabelecer a estrutura, eu vou lá, trago somente os registros que são número do departamento maior do que 1, já excluí quem é departamento 1 lá, e aí eu vou proceder a mesma consulta, né? Então, de novo, Group By por número do departamento, então está agrupado o número do departamento aqui, não tem mais o 1, porque eu já eliminei o 1 antes, e aí eu vou contar quantos funcionários eu tenho e qual que é o maior salário dentro de cada departamento. Então é o que eu fiz aqui, ó, contar quantos funcionários eu tenho por departamento e ver qual que é o maior salário que eu tenho lá. A cláusula having, ela faz um filtro, certo? Esse filtro, pessoal, é um filtro depois que eu já procedi, né? Novo slide com o título having, seguido de 2 comandos. O primeiro é select de número, vírgula, AVG, salário entre parênteses, vírgula, SUM, salário entre parênteses, from funcionário. Group By, de número entre parênteses, having SUM,
salário entre parênteses, menor que 5.000. E na tabela, de número 1, AVG salário 1.550, SAN salário 3.100. De número 3, AVG salário 3.400, SAN salário 3.400. De número NU, AVG salário 2.300, SAN salário 2.300. A minha agregação. Então, olha só, eu vou aqui ordenar, né, agrupar pelo número de departamento, tá aqui, ó, então eu tenho os números de departamentos aqui. Eu quero pegar a média do salário e a soma dos salários, média do salário e a soma dos salários, da tabela de funcionário, só que aí eu vou agrupar por número de departamento, só que eu só quero trazer quando a soma do salário for menor que 5.000. Então eu estou pegando um filtro aqui, ó, e trazendo somente quando a soma do salário for menor do que 5.000 naquele departamento. Então eu quero olhar para os departamentos que a soma dos salários é menor do que o valor de 5.000. É assim que eu estou procedendo. Na parte inferior do slide, o segundo comando. Select de número, vírgula, count, asterisco entre parênteses, vírgula, max, salário entre parênteses. From funcionário, where de número maior que 1. Group by, de número entre parênteses, having max, salário entre parênteses, maior que 5.000. E na tabela o resultado. De número 4, count asterisco 2 e max salário 5.558. Aqui embaixo a gente faz a mesma coisa, só que aqui eu estou fazendo o quê? Estou agrupando por departamento, estou contando quantos funcionários, quero ver o maior salário, tá? Estou eliminando antes, ó, no from, eu tenho uma condição aqui do número de departamentos ser maior que, então somente os departamentos que são maior do que 1, e eu vou fazer um having aqui, ó, que o salário máximo tem que ser 5.000. Eu quero olhar para o departamento, saber quantos funcionários tem, e eu quero saber, olhar para os departamentos aonde o salário máximo tem alguém ganhando mais do que 5.000 reais. Então percebam que eu vou organizando a maneira de pensar, baseado na consulta que eu preciso para poder aplicar having, group by e as funções de agregação. A janela de vídeo do professor fica em tela cheia. Bom, espero que tenham gostado dessa parte de funções e agregação, né? Isso aqui é muito comum a gente usar no dia a dia de trabalho para poder, baseado no que a gente tem no banco de dados, oferecer consultas desse tipo para as necessidades reais do dia a dia. A gente se vê na próxima aula. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. univesptv.com.br